Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olha aí, o nosso convidado já está pedindo para entrar, já vou estar colocando ele aqui. Mas rapidamente deixa eu dar alguns recados, alguns avisos. Pessoal, boa noite, desejo que cada um de vocês estejam bem. Estamos aí hoje na nossa segunda pauta. Muito coraçãozinho amarelo, muita fitinha amarela. Então sejam todos bem-vindos. Eu já vou estar trazendo o Alan aí, até para que a turma dele possa estar entrando junto com a gente. Deixa eu aceitar aqui o convite dele. Está conosco. Vocês estão bem aí? Principalmente a minha linda equipe. Aê! Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Eu adorei esse seu amarelo. Somos luz. Olha só, deveria estar que sou luz também. Exatamente, somos todos luz, todos somos luz. Alan, como eu te orientei, eu vou dar um tempinho só agora para tua galera. Como você entrou ao vivo, o pessoal vai estar recebendo a chamada de que você está ao vivo e aí vão estar adentrando aí pelo seu perfil. Vamos dar uns 2 minutos para eles poderem entrar. Deixa eu elogiar o seu cabelo, tá? Esse seu look tá ótimo. A última vez que a gente conversou, fez live, acho que eu tava com o cabelo grande, né? Ou não? Não, você tava com o cabelo curto. Ou não. Você tava com o cabelo grande. É. Eu cortei agora em maio. Você tava com o cabelo grande, exatamente. Tá entrando aí pelo seu perfil. Deixa eu até... E cadê o povo que tá entrando agora? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo bem? Olha aí meu povo entrando. Isso. Estou identificando aqui. Ou não? Não, você tava com o cabelo curto. Ou não. Gente, vamos lá. Alan, deixa eu te fazer uma surpresa. Gente, para que vocês possam entender a minha amizade com esse outro sorrisão grandão que está aí na frente do Alan, o Alan, ele é muito próximo da minha vida, entendeu? Nós somos amigos e principalmente o Alan, em determinados momentos da minha vida, o Alan, ele é o meu conselheiro espiritual, até porque ele conhece a minha trajetória do meu mais alto até o meu mais baixo nível de situações dentro desse cenário de depressão e tudo mais. E há 2 anos, eu e o Alan, nós nos engajamos dentro desse cenário da prevenção do suicídio. O Alan daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso. Eu só estou dando essa introdução para vocês poderem entender que nós vamos estar falando de algo muito sério. Entretanto, esta criatura é gaiata. Vocês já me conhecem, eu sou gaiato. E nós ainda temos uma intimidade de amizade. Então, se a gente exagerar aqui nas risadas e algumas coisas, não estranhem, tá bom? Mas é porque a gente tem uma intimidade. E essa intimidade eu vou te mostrar agora. Ai, meu Deus! Isso é uma tortura! Aos meus lindos conterrâneos do meu lindo Ceará e da minha linda Fortaleza, olha o que eu encontrei aqui no mercadinho do meu bairro. Agora chuta quanto que é. Deve ser uma fortuna aí, né? R$10. R$10? R$10. No Cantacular eu compro umas 3 com 10. Exato. E eu vou fazer o meu ao vivo hoje, ó. Tomando meu São Geraldo. Eu não sou cearense. Ô, Jean, essa iluminação que você, já que você elogiou meu cabelo, deixa eu elogiar o teu cabelo também. Essa iluminação que você colocou aí, tá caindo muito bem seu cabelo. Seu cabelo tá muito brilhoso, vistoso. É muito bom ver seu cabelo assim. Eu preparei vocês, a gaiatice do outro, entendeu? Cuidado para o cabelo não cair nos olhos, senão atrapalha a gente... Ai. Alan, quando a gente acertou que ia fazer o ao vivo, eu falei, gente, eu vou comprar um São Geraldo para eu poder fazer o ao vivo conversando com o Alan com São Geraldo. Gente, saúde. Não é cerveja, tá? As religiosas de plantão. Mas também eu bebo umas Smirnoff Ice às vezes, tá? As catedráticas, religiosas, a bancada evangélica, as tradicionais. Cai por terra. E aqui, o meu São Geraldo, ó, Alan, agora sério, isso daqui é uma honraria sobre a sua pessoa e o meu amor que eu tenho por essa terra que é Fortaleza, que você bem sabe.
Eu amo essa família, você sabe. A Igreja Filhos da Luz, ela é a minha família espiritual em Fortaleza. Vocês já me acolheram em meus piores momentos, me ajudaram muito. Então, isso daqui é uma honraria aos meus queridos amigos de Fortaleza, da minha família espiritual. Bebo em homenagem a vocês. E aí? Pode tomar. Gente, prazer, sejam bem-vindos. O meu nome é Jean Charles. Eu sou o idealizador da Propósitos, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. E dentro desse cenário, nós somos engajados dentro do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio e valorização da vida, há 4 anos. E nos 2 últimos, 2019 e 2020, a gente está levando essa ação para a rede social de maneira muito específica. E aí surgiu o Propósitos Amarelos, que é uma campanha completamente voltada para a rede social. E, sim, decorrente da pandemia, decorrente de toda essa adaptação que a gente sofreu, o nosso propósito cresceu um pouco. E a gente criou aí uma sequência de pautas que nós vamos estar dialogando dentro da prevenção do suicídio ao longo desse período de setembro. E o Alan é o nosso segundo convidado. Hoje a pauta é: não é falta de Deus. Por que a igreja deve falar sobre suicídio? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou virar aqui para o computador para interagir um pouco com a galera. É o tempo que eu vou deixar o Alan se apresentando para vocês, tá bom? Alan, contigo. Oi, pessoal, tudo bem? Todos me escutam? Estão vendo bem? Como é que está chegando aí o áudio para vocês? Bom, meu nome é Alan Luz, né? O sobrenome Luz é sobrenome mesmo. Muita gente pergunta sobre isso, né? Estou, né, pastor aqui em Fortaleza de uma igreja inclusiva chamada Igreja Apostólica Filhos da Luz. Sou, né, acadêmico de psicologia, pós-graduando em saúde mental e atenção psicossocial, sou teólogo de formação, gestor de RH e trabalho, né, já com ação social, né, já com projetos sociais, já tem mais de 14 anos aqui no Nordeste. Então, fico muito feliz em estar participando de um tema, estar falando, né, sobre isso. Inclusive, estou, né, na saúde mental, fazendo esse trabalho, me capacitando justamente para entender, né, e passar sobre isso, né, até que ponto é espiritual, até que ponto nós estamos tentando trazer a religião para uma coisa que não é religião, é ciência, né, até que ponto a gente está confundindo alma e espírito aí. É muito importante a gente falar sobre isso. A gente tem perdido muitas pessoas, inclusive nos últimos anos, né, posso dizer assim, nos últimos 4, 5 anos, a gente tem visto aí muitos religiosos, homens e mulheres religiosas, né, que têm cometido suicídio, e isso está levando muitas igrejas a repensar, né, sobre isso, tá? A igreja que você é inclusiva. Isso, a minha igreja é inclusiva. Minha igreja. Gente, Alan, obrigado por essa introdução. Pessoal, eu vou começar a já pedir para a gente poder fazer aquele registro do print. Eu vou tirar os comentários e eu vou pedir para que vocês façam o print. O Alan vai fazer uma pose elegante. Eu vou tirar a minha franja da testa. Ricardo, por favor, é importante. Não entra na onda do Alan não, viu? Olha, você é voluntário aqui, hein? Ai, ai, ai. Não entra na onda do Alan, não. Vou tirar minha franja. Pera aí. Isso, faz isso. Né? Devia fazer um coque. Bem assembleano. Olha, vamos lá, gente. Eu tirei os comentários. A gente vai ficar parado alguns segundos. Vocês printam a tela pra gente, tá bom? E aí, quem tá aí, manda pro WhatsApp do Alan, manda pro meu WhatsApp e tal. Vamos lá? Já pode se mexer? Agora eu vou fazer o meu print, Alan. Agora é o meu print, fica aí. Deixa eu trazer para cá. 2, 3 e... Pronto. Ela só um não, ela deve ter saído uns 8 aí. Gente, é o seguinte. Por um discernimento que eu tive nos últimos dias, e principalmente um discernimento pelo último ao vivo que nós tivemos, nós não vamos deixar os comentários ativados, tá bom? Eu já combinei com o Alan, tá bom? O ao vivo provavelmente vai ter uma segunda parte aí de
de 15, 20 minutos, tá bom? E nessa segunda parte de 15 a 20 minutos, nós vamos abrir os comentários para que vocês possam lançar as suas perguntas, dúvidas e tudo mais. Lembrando, pessoal, que este ao vivo aqui, ele não é de perguntas e respostas, tá bom? Até porque nós temos uma pauta para ser conversada, nós temos um roteiro para ser destrinchado, porque o nosso intuito não é trazer respostas específicas, porque o cenário de cada um é diferente. Nós queremos trazer à luz uma discussão geral, entende? E por isso que eu estou sinalizando isso para vocês, tá bom? Então, os mimizeiros de plantão vão fazer terapia, tá bom? Porque aqui não é sessão de terapia agora, tá? Porque já tem muito mimizeiro aí querendo criar caso com essa nossa campanha e eu sei muito bem lidar com esses mimizeiros. Ó, todos vão para o Jean, por favor, estou sem tempo. Ele tem tempo para isso. Demais. Gente, vamos lá. Pessoal, a nossa segunda pauta de hoje, eu vou repetir o título, não é falta de Deus, porque a igreja deve falar sobre suicídio. Eu vou só abrir um parênteses muito pessoal. Num período que eu estava com a minha melancolia profunda, que eu sempre sinalizo como na ponta do precipício que eu estava, algumas pessoas sinalizaram que eu estava endemoniado à época. E isso me machucou muito. Me machucou muito. Então, isso é um cenário que eu estou passando. Hoje, Alan, quando nós lançamos todo o conteúdo, acho que você percebeu, né? Acho que toda hora chegava uma notificação no seu Instagram, o pessoal postando. É a equipe de voluntários. O negócio repercutiu pra caramba. É a equipe de voluntários. E, assim, um novo parênteses. Equipe de voluntários, a minha gratidão é eterna para vocês. Vocês, voluntários, estão fazendo um trabalho incrível. E eles estão vivenciando, Alan. Porque ao longo do dia eles mandavam print de conversa, mandavam uma mensagem, um áudio de alguém mandou, alguém se identificando com o conteúdo. Então, o nosso voluntariado, quem sofre o primeiro impacto, quem recebe o primeiro impacto, é o próprio voluntariado. Porque ele vai vivenciando algumas situações. E depois o objetivo principal, que é a rede social como um todo. Então, dentro desse contexto todo que eu estou falando para vocês, a gente quer hoje trazer essa discussão, porque nós conhecemos o trabalho do Alan. Mas a gente tem um sisteminha, e eu já vou jogar logo a pergunta mais cabulosa para o Alan. Mano, mais capciosa. Alan, por que a igreja deve falar sobre suicídio? E por que ainda, em pleno ano 2020, nós temos ainda alguns resíduos de visão medieval? Olha, eu arrisco dizer que deve ter aí local que não deixa a pessoa ser enterrada no cemitério. Eu não tenho como comprovar, mas do jeito que a gente está vendo no Brasil, eu acho capaz de até ter acontecido umas coisas parecidas dessa cabulosa. Alan? Meu Deus. Então, cremar então nunca, né? Cremar não pode também. Primeiro eu adorei o termo medieval, né? Acho que ele vai muito falar sobre isso. Eu acredito que a única palavra que eu posso dizer para você que se enquadra aí é a questão da ignorância. A ignorância não no sentido da brutalidade, mas a ignorância no sentido mesmo da falta do conhecimento, da falta da luz. Então, assim, a falta do conhecimento, os preconceitos, né, que a gente tem, leva a gente a ter muita coisa. Então, por que a igreja tem que falar? Porque assim como existem, né, adoecimentos físicos, também existem adoecimentos emocionais, mentais, psicológicos, né? E eu, falando sobre medieval, eu não posso deixar de falar aqui um fato. Eu comecei a minha vida nessa questão social com o meu avô, né, que era pastor, e ele meio que abriu mão, meu avô paterno, de estar, assim, de liderar diretamente uma igreja, né? Ele continuava na igreja, obviamente, mas ele quis muito ir para o social. E uma vez, numa favela aqui de Fortaleza, eu acredito que eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos, ele foi chamado para orar por uma mulher, e essa mulher ela tinha sido acorrentada em casa, porque ela agredia, né? Tinha surtos de loucura, e todo mundo falava que é demônio. Eu nunca esqueci disso. Quando a gente chegou lá,
o meu avô olhou para a situação, mandou tirar, né, as correntes daquela mulher e falou assim, leve ela para o hospital, que ela precisa ser hospitalizada. E aquilo me impactou muito, porque é um homem que não tem estudo, né, um homem que não teve a oportunidade de estudar, ter ali o feeling, ter o discernimento de que não se tratava ali de demônios. Então, assim, quando eu olho para a história do meu avô, eu acredito que todos os líderes religiosos hoje poderiam, sim, se conhecer um pouco mais, se meter um pouco mais, né, sobre essa questão do adoecimento. E, assim, a Bíblia, quando vai se falar, né, sobre o suicídio, existe um tabu muito grande aí, mas a gente esquece de ver na Bíblia tantos homens e mulheres que passaram por adoecimentos mentais, né? Nós podemos, não é o nosso tema, mas em outro momento a gente pode citar aqui vários outros homens da Bíblia que falam sobre isso, inclusive nos heróis da fé, né, em Hebreus, cita Sansão, né, e a gente sabe que como foi a morte de Sansão. Então a gente nunca sabe, né, o que se passa dentro de cada um, a gente nunca sabe a situação de cada um. Se eu tiver então, errado, sim. Elias, Paulo, outras pessoas, não sei se você... Eu sei que você é muito ocupado, então eu não estou te cobrando isso, mas se você chegou a ler o material que a gente divulgou hoje, porque a gente divulgou ao vivo e depois divulgou a pauta. E na pauta a gente colocou o trecho desse livro do Spurgeon, né? Que sim, a depressão sim. de Spurgeon, que assim, é um pregador. Deixa eu deixar aqui paradinho para o pessoal poder visualizar melhor. Inclusive Spurgeon, um dos maiores, o príncipe, né, dos pregadores, era um homem depressivo, né? Lidava com a depressão. E eu comprei esse livro na época do meu auge da minha melancolia, porque eu não aceitava. Você me conhecia, a minha vida espiritual, a minha busca, tudo, a minha intimidade com Deus, eu não aceitava que aquilo era falta de Deus. E aí quando eu me deparo lá nas Sarzedas, lá na Conde de Sarzedas, em São Paulo, eu me deparo com esse livro. A Conde de Sarzedas, pessoal, é uma rua completamente lotada de lojas evangélicas, de produtos, de livraria, de lojas de várias coisas. E aí quando eu olhei para esse livro, eu falei, gente, eu preciso comprá-lo. E ele é incrível. E o importante da gente falar sobre a questão do suicídio dentro da igreja é porque durante muito tempo, durante muitos anos, se pintou aí uma perfeição na liderança, principalmente, né, se exige, né, daquele... Né, outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, eu saí da igreja porque eu sou Cazuza, meus heróis morreram de overdose. E eu falei assim, você já chegou a pensar que seus heróis são de carne e osso como você? Né, todo herói tem aí, né, tem a sua criptonita, né? A gente vê, por exemplo, os heróis da Marvel, todos eles ou eram órfãos, né? Então, cada um tem uma história, por mais que sejam heróis. Da DC é problema com a mãe. Não é interessante isso? E assim, como é importante a gente sacar, a gente prestar atenção sobre isso, e eu falo isso de conhecimento de causa, né? Assim, porque nós estamos em 2020, mas em 2018 eu entrei dentro de um processo de muita ansiedade, de crise depressiva, e cheguei pela primeira vez, depois de muitos anos, porque eu tentei, né, suicídio quando eu sofri abuso, e não conseguia me livrar dessas coisas, mas eu cheguei a pensar, sim, né, cheguei a entrar foi quando eu comecei realmente a baixar minha guarda e ver que eu não era super-herói, que eu era de carne e osso. E hoje, você que me escuta aqui, que é líder, em nome de Jesus, não negligencie a sua saúde mental. E você que é discípulo, olhe para o seu líder como um ser humano. Ele precisa dormir, ele precisa acordar bem. E assim, às vezes a gente fala muito sobre essa história de herói. Todos os nossos heróis são humanos. Os nossos heróis também comem, também dormem. Os nossos heróis também precisam ter vida. Né? Eu comecei falando, por que a igreja tem que falar? E aí puxa um pouquinho, aí é porque muita gente não divulga, mas se a gente for atrás, nós vemos muitos padres, pastores, missionários, pastoras,
que tiraram suas vidas nesses últimos 5 anos, e a carta que eles deixam, a gente vê, por exemplo, assim, as últimas palavras, né, quem acompanhou aí vários casos, tanto aqui quanto fora, são casos aí de profunda melancolia, de depressão, mas tinha que estar bem o tempo todo. Alan, Né? Tem que passar Alan, aquela impressão também. só para você continuar, porque você já está fazendo uma crítica. Já entrei na outra pauta, né? Exatamente. Mas aí é só para poder deixar o cenário claro para o pessoal. Qual é a sua crítica dentro dessa visão da igreja versus o suicídio? Bom, a minha crítica é a questão da ignorância. Rapidinho. Quando eu falo crítica, gente, é uma observação, não é falando mal, é uma observação, porque o Alan, ele tem um histórico, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ele tem uma vivência pessoal, um histórico de trabalho que ele vai falar daqui a pouco. Por isso que eu já quero chegar logo no ponto da crítica dele, porque ele tem conteúdo para fazer essa crítica. Bom, a crítica que eu faço, e obrigado você falar sobre isso, né? Porque uma coisa é a gente ouvir alguém falar sem conhecimento de causa, sem ter vivido isso na pele, sem trabalhar com isso. Outra coisa é você que conhece minha história e você sabe muito bem há quanto tempo eu já venho trabalhando com isso, né? Já estive dentro de hospital mental, em Fortaleza, fazendo trabalhos e tal. Então, assim, a minha crítica hoje ainda é a questão da escuridão da ignorância. A gente tem medo de se abrir, a gente tem medo de conhecer, né, um pouco sobre o novo, a gente precisa começar a ver isso. Né? Já se escuta falar aí que a vacina que vai vir do Covid já é o sinal da besta. E já tem muito crente aí dizendo que não vai tomar. E tem gente trancada dentro de casa. Então, assim, está na hora da gente abrir a nossa visão para o conhecimento. Então, a crítica que eu faço é essa: a gente não senta para conversar, é melhor criticar, é melhor colocar a culpa no diabo, né? Porque aí eu estou tirando a culpa de mim, eu tiro a responsabilidade, porque a partir do momento que a igreja abre as suas portas e diz, vamos conversar sobre suicídio, a igreja vai ter que arcar aí com a responsabilidade de encarar, né, coisas que era mais fácil ela dizer, ó, vá para casa, vá orar, né, vai jejuar, vai fazer isso que resolve. Diferente de eu abrir as portas e dizer, vamos aqui que eu quero te ouvir, porque você está precisando ser ouvido. Então, a minha crítica é, a primeira, a ignorância, e segundo, nem todo mundo está disposto a ouvir, nem todo mundo está disposto a sentar para ser essa escuta, para entender o que o outro está passando, porque a gente ouve muito, mas a gente não escuta nada, né? A gente não presta atenção a nada. Então, falta esse papel hoje, sim, da igreja, e hoje essa é a minha maior crítica. Né? Então, assim, uma pessoa, né, eu tive um caso aqui de uma pessoa que se mutilava, e por muito eu ouvi, é demônio, a pessoa desocupada, a pessoa não ocupa a mente, né. E aí a gente sentou para tentar conhecer a história, então por trás havia uma história. E eu não sei, não quero aqui ofender ninguém com esse meu comentário, mas eu não sei se nós temos pessoas preparadas, dispostas a fazer esse trabalho de trazer hoje, porque é mais fácil a gente acreditar que tudo é espiritual. Porque aí, quando a gente diz que tudo é espiritual, eu tiro a minha responsabilidade do meu caráter, que pode ser um caráter, né, um caráter completamente torto. Que até está precisando desse acompanhamento, desse espaço para poder, esse espaço de fala até para a pessoa colocar. Eu queria pontuar algumas coisas que você falou, que eu preciso pegar esses ganchos, eu não posso deixar de passar. Pessoal, o Alan citou a questão da perfeição. Quem tem me acompanhado, quem tem olhado os conteúdos que a gente tem gerado, vários profissionais de várias linhas de atuação têm falado sobre esse peso da perfeição. Que as pessoas estão exigindo essa perfeição de si, das outras pessoas, e isso tem se tornado um peso. Amores, perfeição não existe. Quem me conhece sabe que eu não uso a palavra, nossa, que perfeito. Não, é excelente. E dentro dessa ótica espiritual e religiosa, perfeito, bebê, é só Deus. Então, para deixar claro isso. Alan, outra coisa que você falou que é muito legal,
É a questão mesmo que eu até anotei aqui na minha agenda, a escuridão da ignorância. É um absurdo as pessoas quererem continuar dentro dessa escuridão. Hoje, ao longo do dia, eu recebi vários feedbacks dos voluntários e uma voluntária fez um textão imenso para mim e ela disse que ela percebe que o líder dela está com estresse, ele tá ali quase exaurido da situação e piorou ainda porque dentro do cenário da pandemia, nos últimos 2 meses, 2 jovens da igreja dela cometeram suicídio. E conseguiram. Nossa. Aí você vê o peso que isso gera dentro do circuito religioso e nós e bem deixa eu sabemos que acaba colocando a aproveitando, culpa no próprio pastor, na liderança e tudo mais. E aí, Alan, aproveitando, rapidinho, antes de você sim. falar, só para eu poder já colocar, dentro do que você disse, quais são os erros que as igrejas têm acerca do suicídio? Qual é a visão errada que ela tem? Porque você falou a questão da ignorância e dos erros. Então, o que você cita desses erros acerca do suicídio, mas principalmente, Alan, e aí você sabe que eu gosto de fazer isso, né? Quais foram os erros que a Filhos da Luz talvez tenha passado? Certo. Antes, deixa eu só falar, para você que estava me ouvindo agora, inclusive essa voluntária, pode parar assim, como eu posso ajudar, né? Como eu posso ajudar o meu líder? E aí, a primeira coisa que você que é de igreja, que está percebendo uma sobrecarga, um estresse sobre o seu líder, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer é realmente ver como está a agenda do seu líder, se ele está tirando folga, se ele tem um dia de folga, se ele tem família, se ele tem filhos, se ele está tendo tempo para os filhos. Né? É interessante ver como está a despensa dele, se ele tem comida, porque se existe um caminho para um líder entrar na depressão, é ele chegar na igreja e pregar que você tem comida no prato e profetizar que você vai ter, ele chegar em casa, abrir o armário dele está vazio. E ele entra num conflito porque ele acha que isso é falta de fé. Isso não é falta de fé. Isso é falta de solidariedade. Isso é falta de uma coisa que Jesus deixou chamado caridade. Isso é falta de empatia. Isso é falta da gente saber como o outro está. Porque a gente acha que o outro, pela posição que ele exerce, ele não tem necessidade. A pessoa que muitas vezes mais ri ao seu lado pode ser a pessoa que esteja passando por momentos de mais melancolia, mais depressão, né, e mais ideação suicida que você nem imagina. Aquela pessoa que enche as redes sociais de foto e de exposição, no fundo, é alguém que está querendo chamar a atenção e você não está prestando atenção. A gente tem como saber, tem como identificar, não porque cada pessoa é diferente, mas tem como a gente começar a fazer um trabalho, se colocar no lugar do outro. E aí, os erros que a igreja cometeu, o primeiro erro que a igreja comete, né, vou falar no modo geral, é demonizar tudo. Então a igreja, desde dos séculos antigos, né, desde Roma, a gente vê que tudo aquilo que a igreja não conseguia resolver, então era mais fácil, né, espiritualizar, porque espiritualizando as pessoas têm medo. Então, o maior erro da gente é esse. Né? É demonizar. O segundo maior erro é a gente esquecer que a própria Bíblia nos diz que nós teremos o dia mau. Então a gente acha que a gente tem que estar bem o tempo todo. A gente tem que estar bem todo dia, tem que estar sorrindo todo dia. Não. Vai ter dias que a gente vai estar acordando com maior disposição e vai ter dias que você não vai querer sair da cama. E isso é normal, porque nós temos isso cada dia. E aí nesse afã, nessa ânsia, para a gente mostrar para todo mundo que a gente está bem, a gente vai afundando cada vez mais ainda, né, tentando, né, mascarar a nossa dor, e quando a gente vai tentar tomar conta dela, ela já tomou conta da gente, e aí já é tarde demais. Então, tem uma música da Jessie J que eu adoro, né? Eu não vou arriscar meu inglês aqui, porque senão o Jean vai me corrigir ao vivo. Mas eu vou falar a tradução em português. Vou pegar o São Geraldo por causa disso, para poder colocar no meu corpo. Vai lá. São Geraldo, minha conterrânea estará. Então, ela tem uma música que fala: tudo bem, você não está bem. Né? O refrão, ela fala isso. Né? Tudo bem, não está bem. Então a gente tem que ver isso. E a igreja comete o erro de mostrar que nós temos que estar bem o tempo todo. Esse é o maior erro. Né? Meu irmão, você não está bem. Não, hoje eu acordei indisposto, com dor de cabeça. Amém. Sinal que você tem uma cabeça.
Entendeu? Se tá com dor de cabeça, dê glória a Deus que você tem uma cabeça. As pessoas ultimamente têm perguntado: o que você está fazendo? Eu coloco: eu estou preparando as aulas online do meu filho, eu estou olhando as minhas aulas online, eu estou preparando o conteúdo do Setembro Amarelo, daqui a pouco eu vou pilotar o fogão e pilotar a pia para fazer o jantar. Nossa, como você está ocupado? Porque eu poderia só colocar assim: eu estou fazendo alguma coisa, então eu estou bem. Não, eu já colocando tudo logo assim, para a pessoa entender. Amor, a gente está ocupado, a gente tem essa coisa toda. Alan, você falou uma coisa tão importante aí, mas eu não sei se você tá lembrando para você poder, só para reforçar. Essa questão do estar bem todo dia. Entende? Estar bem todo dia. Dentro do trabalho, da transição, não precisa falar ainda dos trabalhos da Filhos da Luz, porque a gente vai fazer uma pergunta específica, mas vocês passaram por alguns erros? Sim, eu já ia falar sobre isso. O meu primeiro erro, né, quanto líder, foi inicialmente pela ignorância, né? Como eu falei, eu não estou falando da boca para fora, estou falando de conhecimento de causa. Então, eu mesmo já cometi esse erro de demonizar tudo, né? De acreditar que aquela chamada de atenção, na verdade, era demônios de sensualidade e tudo mais, né? Cometi o erro da não escuta, né? De trazer um diagnóstico, podemos dizer assim, né? Diagnóstico no sentido de resultado, né? Bem precipitado, a ponto da gente já acreditar que não, a pessoa está passando por isso, então é isso, né? Sem ouvir a outra parte, sem ouvir, né, os envolvidos. Então, conta muito isso, né? E a terceira e maior erro, né, que eu já cometi, que a igreja já cometeu, foi acreditar que a gente poderia ajudar né, somente a gente. E, na verdade, existe todo um grupo de apoio para ajudar alguém que está com esse problema, né? Então, eu sozinho eu não consigo. Eu tenho a minha contribuição como um líder religioso, né? Alguém tem a contribuição como amigo, alguém tem a contribuição como família, e vem o profissional, né? Vem um psicólogo, vem um psiquiatra, que vai contribuir sobre isso. Né? Eu, por exemplo, né, de 2018 para 2019, uma das coisas que me ajudou bastante foi a atividade física. Né? Então, assim, então, o que muita gente, né, acreditava, gente que não conhece a minha história, né, aquele louvor esqueci o nome dele agora, Samuel Mariano, né, que diz: quem aplaude o seu momento raramente aplaudiria a sua história. Nós temos vivido dentro de uma sociedade onde as pessoas aplaudem o teu momento, não aplaudem a tua história. Então, assim, se você está num momento ruim, ok, bom, todo mundo aplaude, mas no momento ruim, todo mundo já esqueceu a tua história. Ninguém sabe, né? Uma pessoa chegou ali. Então, assim, muitas vezes, né, hoje mesmo, né, eu estava na academia e eu escorei, assim, um momento para tomar uma água. E eu fui olhar o celular, abriu a tela aqui, eu me vi na tela do celular, e eu cliquei ali. Cliquei, e eu gostei do que eu vi. Mas não foi uma cena para mostrar para todo mundo, nossa, né, como o pastor está malhando. Não. Quem conhece a minha história sabe que jamais eu vestiria uma camiseta, né, uma regata na minha vida. Eu já fui na sua casa e foi uma luta para poder botar uma camiseta. E assim, vestir uma camiseta para você pode ser fácil, mas para quem já sofreu abuso, para quem já teve, né, seu corpo mutilado, ter hoje a vestir uma camiseta como um troféu. Nossa, eu consegui, eu venci. E vencer a si mesmo é um dos maiores desafios que nós temos. Desculpa, termina o raciocínio, pode terminar a fala. Não, vencermos a nós mesmos. Então, assim, para finalizar, esses foram os erros que nós cometemos. Então, hoje, depois vocês vão entender como é que os trabalhos funcionam hoje, né, quando eu falar dos projetos da igreja, mas, né, foi através desses erros que a gente foi buscar acertos, né? Hoje, por exemplo, por causa desses erros, a gente identificou, né, pessoas que são autistas, identificamos pessoas que têm problema de depressão, de ansiedade, de transtorno borderline, transtorno bipolar,
né? E também identificamos gente que é mau caráter no meio de tudo isso. É importante falar. Né? É dos meus, exatamente. Ó, quando eu comentei contigo que quando eu estava dando palestra no passado, infelizmente por causa da pandemia eu não estou dando mais palestra, mas quando eu começava a minha palestra eu falava assim, gente, eu não vim motivar vocês. Aí o pessoal, como assim? Eu falei, não vim motivar vocês. Nessa sala tem 35 pessoas. Se metade dela tem transtorno bipolar, você já coloca aí mais umas 2 personalidades ou 2 estados emocionais diferentes e que eu não consigo lidar com isso. Então, eu não vim motivar vocês. Mas, Alan... É tipo aquele meme, né? Vocês sabem que eu não posso deixar passar a piada. Tipo aquele meme, né? Que o cara tá conhecendo a menina e ele fala assim, eu gosto de mulher de personalidade. Ela fala assim, que ótimo, eu tenho 4. O Alexandre tá na live? Acho que não. Ele estava numa reunião do condomínio, daquela situação que eu te falei. Gente, tá. Primeiro, deixa eu pontuar. Algumas pessoas entraram, então deixa eu sinalizar algumas coisas que essas pessoas entraram e não ouviram. Primeiro, esse ao vivo não é de perguntas e respostas. Nós temos uma pauta específica, nós temos um direcionamento específico, que é para apresentar cenários e um roteiro específico. Nós vamos fechar esse ao vivo daqui a pouco, quando finalizar os 59 minutos. Vamos abrir um ao vivo logo depois, de 20, 25 minutos. Aí sim, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Eu estou vendo pessoas mandando algumas coisas aqui. Eu não vou ter tempo de ler agora, porque o foco é o conteúdo que a gente quer deixar aqui e que é isso que a gente quer. Tá bom? Essa provocação. Okay. Outra coisa. Quem está falando comigo é um líder evangélico de uma instituição de igreja. Mas tira o líder evangélico, tira a instituição igreja. Você pode colocar o seu líder da sua doutrina espírita, você pode colocar o pai de santo, você pode colocar o seu padre. Deixa eu te falar, deixa eu fazer uma adenda aqui muito importante. Essa história da perfeição é tão pesada na nossa sociedade que as pessoas olham para minha cara e falam assim, você é um pastor? Não é pela minha orientação sexual, não. É pela minha cara mesmo, assim. As pessoas olham. Quando eu tinha um cabelão, então assim, eu fazia um trabalho num hospital, né? Um trabalho voluntário em um hospital aqui de Fortaleza, e trabalhava, tem um trabalho de referência, né? Em doenças infecto-contagiosas, e tinha um trabalho muito para DST/AIDS. E eu cheguei com o meu All-Star azul, que você conhece, que eu amo, né? E aí, simplesmente, assistente social falou assim, não... E aí eu esperando, ela falou assim, olha, moço, aguarda só um pouquinho, porque eu estou aguardando um pastor chegar, porque ele vai fazer um trabalho hoje aqui. Eu falei assim, mas o pastor sou eu. Ela, você? Com esse cabelo? Com esse All-Star? Então, assim, né, é tão interessante que hoje a gente subjuga muito, né? A gente acredita que a gente vai desde o padrão da família, né? Daquela família, né, padrão brasileira, e a gente sai seguindo os padrões aí. Parece que todo pastor tem que ser aquele cara já com seus 60 anos, buchudo, com bucho que não tem tamanho. Tá entendendo? Meu filho, pois você se prepare. Eu não tô sarado ainda tem um buchinho aqui, mas esse buchinho vai sair, né? Então, assim, eu sempre eu me tornei pastor muito cedo. Eu tinha 24 anos, né? Então, assim, 22 anos, perdão. E eu sempre dizia, quando eu chegar aos meus 44 anos, quando alguém chegasse sem ser pastor, eu disse, olha, quando eu tinha 22, você não me respeitava como pastor. Agora, com 44, eu tenho cara de pastor. Então, é importante a gente falar sobre isso. Parece que eu estou fugindo da pauta, mas eu não estou fugindo, porque isso faz parte da minha história, que inclusive contribuiu para muitos processos de depressão, de eu querer desistir de tudo, pelas pessoas não acreditar, porque a pessoa não tinha cara de pastor. Gente, a minha ligação com esse homem, espiritualmente, é um pouco assim ligada. Um dia eu estava na pia da minha casa, lavando a minha louça, e eu vou falar dentro do que a gente acredita, tá? O Espírito Santo disse, liga pro Alan. Ele vai falar que tá tudo bem, mas você pode perguntar para ele, tá tudo bem mesmo? Eu liguei para ele e falei assim, você tá bem? Aí ele, tá tudo bem, macho, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? E como ele também é usado pelo Espírito Santo, ele já sabia que não estava nada bem. Alan, obrigado por esse compartilhamento. Gente... Aproveitando, rapidinho, segura aí, rapidinho.
Deixa eu falar uma coisa importante para você que está me assistindo agora. Como é importante a gente saber para quem a gente vai falar. A gente está falando muito sobre isso aqui, você procurar. Interessante que quando a Sunamita, né, na palavra, ela perde o filho, que ela vem ao encontro de Eliseu, né, Geazi vai e pergunta para ela, tá tudo bem? Ela tinha perdido o filho. E ela fala para ele, vai, tudo bem. E ela corre, se joga aos pés de Eliseu e conta para Eliseu. Então, assim, mais importante, estou tudo arrupiado falando, mais importante do que você saber falar é para quem você vai falar. Então, assim, eu procurei muitas pessoas erradas, e aí, Jean, entra no erro que a gente também cometeu aqui, que eu cometi. Quantas vezes era eu para ter ouvido a pessoa tá lá para ouvir? Não, eu mandei outra pessoa, e infelizmente aquela pessoa não estava preparada, aquela pessoa também não estava bem emocional, né? Hoje eu tenho o maior cuidado de ver se aquela pessoa está bem emocionalmente para ir cuidar da outra, né? Porque um doente cuidando de outro doente acaba que as bactérias, né? Essa fala que o Alan disse é muito importante, e eu só vou reforçar de maneira muito objetiva. Tome cuidado com quem você vai falar do seu mais íntimo. Tome cuidado. E aqui já falando da minha área, né? Falando das minhas duas áreas, então eu vou falar aqui para você, falando da minha área sacerdotal, ministerial, se você procura um líder e esse líder não te acolheu, não viu, procura outro. Se você está procurando um profissional de psicologia, um terapeuta, e esse terapeuta, né, de alguma forma você não estar bem, você pode trocar de terapeuta. Você não é obrigado a continuar com aquele terapeuta, não. Estou falando isso para você porque eu já sentei em consultório que foram tratar a cura gay comigo. Né? Então, assim, é importante a gente ver hoje. Então, existem profissionais, existem homens e mulheres de Deus. Tem um escândalo no Brasil enorme aí. E esse escândalo não me representa, não representa outros homens e mulheres de Deus que levam as coisas a sério. É muito importante você saber diferenciar. Gente, dentro desse negócio que está falando, que a gente está assim, tá chamando a atenção para saber com quem você vai conversar, fica o reforço de sempre. Você está precisando desabafar, é muito importante colocar para fora. Primeiro, tome cuidado com quem você está fazendo isso. Mas, principalmente, tem o Centro de Valorização da Vida, a Central de Apoio Emocional do CVV, 188. Sim. Você não reconheceu com quem você pode conversar, você não consegue bancar uma terapia, por enquanto, alguma coisa desse jeito, liga para o 188. Está no momento de crise na madrugada, não ataca o leite condensado na geladeira. Liga para o 188, vai conversar. Deixa eu falar. Esse final de semana agora que passou, um rapaz entrou em contato através das redes sociais, e ele era de fora, né, não era daqui do Ceará, e ele falou assim, pastor, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu não estou sem tomar banho há 2 dias e tal. E eu comecei a teclar com ele, e ele falou assim, me dê um conselho, eu disse, procura, eu falei assim, vamos lá, vamos junto, né, levanta, vamos tomar um banho e tal. Eu falei, liga para um amigo, ele falou, não tem um amigo. Eu falei, liga para um colega, ele falou assim, não tem colega. Eu falei, você tá sozinho? Tô, você não tem ninguém, você não tem um vizinho, você possa chamar? Ele falou assim, não. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino, que ele tá a quilômetros de distância de mim. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai procurar o CVV agora. E aí pedi que ele ligasse pro CVV. E aí, sabe o que aconteceu? 4 horas depois, esse menino levantou, tomou um banho e mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha procurado uma igreja mais próxima, tinha conseguido sair de casa e tinha ido assistir um culto, né? Isso me deixou muito feliz. Legal. Gente, olha só para reforçar mais uma vez, e antes de eu pular para a próxima pergunta para o Alan. A gente tá com um convidado que é líder religioso, é pastor, tem um trabalho específico. Mas tira esse emblema e você coloca toda a sua realidade. Coloca a sua religião, coloca o cenário de atuação, a sua liderança, Sim. Tá bom? É muito importante você fazer essa associação, tá bom? Alan, por que você abraçou a causa da prevenção do suicídio e valorização da vida? Antes de você responder, deixa eu só desenhar o cenário. Quando eu tive uma crise no meu casamento e que estava dentro da minha melancolia, tinha, eu acho que 6 meses da morte da minha mãe, eu já estava melancólico. Tinha 6 meses da morte da minha mãe. Tive uma crise no meu casamento. Eu fui para Fortaleza e esta criatura, junto com toda a equipe dele aí de Fortaleza, me receberam, cuidaram de mim dentro do limite do que eles podiam cuidar de mim. E eu sempre vou falar isso quando a gente estiver junto. A minha gratidão é eterna por isso, tá bom?
A minha gratidão é eterna. Porque é isso que uma pessoa desamparada ela precisa, de pessoas que possam ajudar. Os meus voluntários já sabem que eu fico emocionado mesmo no ao vivo, não tem problema. Alan, por que você abraçou a causa da valorização da vida e da prevenção do suicídio? Primeiro, viu, nada que vários pratos de comida pague, né, o que eu fiz por você. Então pague que der. Bom, eu cozinho bem, gente, por isso que ele está falando. Então, primeira, saiba que é recíproco, né? Todo amor, você sabe disso. Você tem uma família aqui em Fortaleza mesmo, né? Você é filho da luz aí, esse DNA corre nas suas veias. Porque eu abracei a causa, primeiramente, porque eu também passei por isso, né? Passei por isso no passado, né? E também passei por isso por um passado mais distante, por um passado mais recente. Abracei a causa por ter perdido uma filha de coração, né? Não uma filha natural, mas uma filha de coração que me prometeu ir me encontrar e não apareceu. E nós só conseguimos ter notícia dela já 5 dias depois. Infelizmente, a gente não conseguiu nem velar, nem se despedir do corpo. Então, eu comecei numa luta, né, ali para tentar entender realmente, porque eu comparava a minha última conversa, os nossos últimos áudios, com o que as pessoas estavam dizendo. Ela foi para o inferno e tal, e eu comecei a analisar tudo isso, peguei todo o conhecimento de cursos espirituais que eu já tinha feito, e eu fui mergulhando para poder entender sobre isso. E uma vez eu escutei um pastor muito louco dizendo que eu não sei se Judas está no inferno. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno tomar a chave das mãos do diabo. Então, quem sabe ele não pegou na mão de Judas e Judas, eu te perdoo, vou embora. Né? E aí, isso apesar de ser louco assim de falar, mas ninguém nunca sabe. Depois eu comecei a fazer, né, esse trabalho, né, com pessoas do CVV que eu conheço aqui, e escutando essas pessoas, a história dessas pessoas, eu comecei a ver que elas estavam querendo não tirar a própria vida, não é matar a vida, sim matar a dor, né, tirar a dor. Então, eu percebi que eu estava sendo assim, um puta de um sacana, que eu estava sendo mesmo assim, estava julgando, e aquilo me caiu assim de uma forma muito forte. Se eu falar que você estava sendo ultra religioso conservador, vai estar sendo errado eu falar isso, Alan? Não, pode acrescentar da bancada evangélica também. Pode. Sim, estava sendo, né? Hoje eu não carrego mais esse peso de culpa, porque você sabe, né? Eu fui um produto literalmente do meio, né? Eu não tive outro meio. Eu nasci, me criei, né? Me eduquei, né? Tudo dentro do meio. Então, assim, eu precisei realmente passar por alguns baques na minha vida para poder me abrir, né? Abrir o meu entendimento. Hoje, uma coisa maravilhosa, hoje a gente está conversando sobre isso aqui. Hoje eu tenho pastores tradicionais que já estão revendo esses conceitos. Olha só que avanço. Eu estou falando de 14 anos atrás, eu estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando né, eu estou falando de Orações para Bob, né, do filme mesmo. Eu estou falando que eu fui um Bob, só que eu sobrevivi, né, o veneno não fez efeito. Então, assim, eu sobrevivi, o ácido que eu tomei não fez efeito, né, a água sanitária que eu ingeri não fez efeito, eu estou aqui. Mas eu fui um Bob, né? Tentei tirar a minha vida porque acreditava que eu ia pro inferno. Gente, então, assim, eu não aguentava mais esse cara. Só para poder orientar o pessoal, o Alan tá falando de Orações para Bob. É um filme, é um clássico dentro do tema religião, Bíblia e homossexualidade. Aqui no meu perfil, no IGTV, eu tenho um ao vivo gravado com o professor Alexandre Feitosa, que a gente dialoga sobre esse filme, Orações para Bob, que conta a história de um adolescente
que se descobre homossexual no meio de uma família tradicional evangélica de uma cidade do interior dos Estados Unidos. E, infelizmente, por causa do discurso religioso, de algumas situações que impulsionam, ele acaba se suicidando. Se você tem interesse, navegue no meu IGTV, tá lá, Diálogo Cinéfilo, e tem orações para Bob. Alan, por favor. Tá. Então, assim, existe todo um contexto, existe toda uma história, né, por trás dessa pessoa que... mas eu escutei muito isso. Menino, isso é só para chamar a atenção, a gente vai tirar, né, vai tirar a própria vida para chamar a atenção. E eu cheguei desse jeito, né? Eu chegava nos grupos de ajuda e eu dizia, menino, que história, você quer chamar a atenção, peraí, dá-lhe uma mãozada no pé do ouvido, dá aqui num cascudo, no instante melhor. E aí o pessoal começou a falar assim, Alan, mas se tá fazendo isso para chamar a atenção, então essa pessoa também precisa de ajuda. Porque ninguém vai falar isso. E aí eu comecei a olhar com outros olhos e ver que até mesmo aquela pessoa que está tentando chamar a atenção, ela também está precisando de ajuda, né? Então, assim, foi através dessas experiências mesmo. As experiências levaram a gente a ver. Eu já tive casos de jovens que receberam diagnóstico de HIV positivo, se trancaram no banheiro, né, para cortar os pulsos. Então, assim, são várias histórias. Como também já tive história de uma moça que era abusada pelo pai há 17 anos. Então, assim, a gente não pode simplesmente falar que aquela pessoa está fazendo aquilo, o que ela quer, porque nós somos completamente diferentes, né? Você pode reagir de uma maneira de uma maneira e eu reajo de outra. Pode ser que aquela situação aconteceu na sua infância só apareça agora aos seus 40 anos e nunca apareceu antes, né? O gatilho que levou você a lembrar disso. Então, o que a gente precisa fazer realmente é empatia, é acolher a história daquela pessoa, e se eu não posso ajudar ou fazer, ou se eu não tenho condição de ajudar, o melhor é indicar para alguém possa fazer esse trabalho de ajuda. Gente, é o seguinte, olha só, deixa eu falar algo para vocês. Primeiro, eu já vou fechar esse ao vivo agora. Eu tenho mais 2 perguntas para o Alan, muito importante, só para reforçar o porquê que o Alan está aqui comigo. Justamente por causa dessa transição. Ele era um líder religioso conservador, tinha uma... Medieval. Oh, meu Deus. E aí, ele passou por essa transição e hoje é completamente engajado com a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Então, que isso esteja muito bem claro para vocês o porquê. E a minha vontade era de trazer um líder espírita, como eu já fiz, foi o meu primeiro ao vivo, trazer um líder candomblessista, um líder budista, que tem essa mesma pegada. Infelizmente, eu não conheço ainda, tá bom? Mas, ó, vou fazer o seguinte, eu vou só fazer um marketing rapidinho aqui para vocês, e para a gente poder continuar. Olha só, continuando a nossa semana aqui, vamos estar falando sobre esse filme, Por Lugares Incríveis, que é o Diálogo Cinéfilo, é o encontro do papo de cinema que a gente tem. Eu vou estar recebendo o Rodrigo, que é psicólogo, no sábado, às 9 horas da noite. Esse diálogo aqui vai estar fechando a nossa primeira semana do Propósitos Amarelos, tá bom? E aí, a gente vai começar a nossa segunda semana. E a segunda semana vai ser aqui, ó, a terceira pauta, mitos e verdades. Esclarecimento sobre o suicídio, que eu vou estar recebendo a psicóloga Luana Lima. Ela tem um trabalho incrível dentro do cenário da prevenção do suicídio, que vai ser na terça-feira, dia 8/9, às 9 horas da noite. Continuando na segunda semana, olha, Alan, quem eu vou estar recebendo. Cara, eu fiquei tão feliz. Eu vou estar recebendo um porta-voz do CVV daqui de Brasília. Oh, que coisa maravilhosa. Nossa, muito legal. É a Leila, voluntária do CVV, ela é a porta-voz oficial do CVV aqui de Brasília, e a gente vai estar falando sobre o serviço e a importância do CVV nesse cenário todo, tá bom? E fechando essa segunda semana de conversa, o diálogo de cinéfilo vai ser o filme Amor Além da Vida. E aqui não é puxando a sardinha, nada disso. Eu vou ter uma convidada que é da doutrina espírita, que vai estar conversando com a gente sobre esse filme e as questões da prevenção do suicídio e valorização da vida. Tá bom? Gente, é isso. Eu vou fechar esse ao vivo aqui agora. Um
2 minutos no máximo, a gente volta. Eu tenho 2 últimas perguntas para o Alan, que são importantíssimas, para fechar esse arco. E abre aí para o pessoal fazer pergunta também. Isso. E depois dessas 2 perguntas, a gente vai abrir os comentários para vocês fazerem algumas perguntas, vocês tá bom? prestem atenção nas perguntas, hein? Pode ser que vocês não gostem da resposta, mas pode perguntar. Exatamente. Aqui ó, o nome aqui do diálogo é Diálogo Mira e Vai. É sem filtro. Então, se você fizer uma pergunta, prepara para a resposta, tá bom? Então, a gente vai fechar aqui e a gente volta em 1 e 2 minutos. Voltem aí. Alan, convida o povo para voltar. Tá. Tchau, gente. Até daqui a pouco. 1, 2 minutos. A gente vai reabrir ao vivo. Tchau.